Eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite. Eu preciso que você possa prestar muito atenção nessa palavra, porque se você entender essa palavra, a sua vida vai mudar completamente. Nós falamos muito de propósito nessa vida. Nós sempre falamos, seja em igreja, seja no nosso trabalho, seja em faculdade, escola, aonde nós vamos, nós falamos em estar cumprindo o quê? O propósito. Nós falamos muito, mas o que nós mais vemos é pessoas fora do seu propósito. O que nós mais olhamos e vemos no nosso dia a dia são grandes líderes que nasceram para liderar em nações, são grandes empresários que nasceram para serem grandes empresários. Mas, na verdade, não lideram nações e não têm grandes negócios. E isso acontece porque as pessoas, às vezes, apenas se prende na palavra propósito. Mas eu quero iniciar a minha palavra falando para você o que é propósito. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, o que é o propósito? Pergunta de novo, o que é o propósito? Eu posso resumir, eu sempre explico isso na igreja, quando eu vou falar para alguém. Eu posso falar para você que propósito é a razão pela qual algo é criado. Então eu quero dizer para você, se você foi criado, então tem uma razão pela qual você foi criada. Se você foi criado, tem uma razão pela qual você foi criado. Da mesma forma, é o ar-condicionado, é o som, é a guitarra, essa mesa, essas cadeiras. Tudo que é criado tem uma razão da existência. Só que o grande problema está em nós não aprendermos a viver no propósito. E o tema da minha palavra hoje é: estar no propósito de Deus é estar no lugar mais seguro da terra. Eu quero iniciar a minha palavra falando para você que se eu estou no propósito do Senhor, então eu descubro em primeiro momento a razão pela qual eu fui criado. E se eu descubro a razão pela qual eu fui criado, eu estou no lugar mais seguro da terra. O grande problema é que o homem às vezes tenta criar os seus planos, o homem às vezes tenta criar coisas que faz com que ele perca o caminho. Eu gosto muito desse texto base porque fala sobre caminho. O texto base que está lá em Isaías 35, no verso 8. Eu gosto muito dessa passagem porque ela retrata um caminho. Fala assim: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado o caminho da santidade. Os impuros não viajarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Quando nós olhamos essa passagem, nós vemos que está falando que existe um caminho. E é um caminho chamado de caminho santo. Eu quero falar para você, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus nos chama para a santidade. Deus nos chama para nós sermos separados. Deus nos chama para sermos transformados. E eu quero dizer para você que se eu estou debaixo do propósito do Senhor, eu estou no lugar mais seguro. Mas se eu estou debaixo do propósito que meu coração dita, eu estou correndo perigo. Porque quando eu não estou no propósito do Senhor, eu estou arriscando o meu sentimento. Eu estou arriscando as minhas forças. Eu estou arriscando o meu sucesso. Mas eu posso falar para você que a alegria verdadeira é só quando nós estamos no propósito do Senhor. A Bíblia nos mostra que o lugar mais seguro
não é um lugar físico. A Bíblia nos mostra que o lugar mais aconchegante também não é um lugar físico, mas é um caminho preparado por Deus para que cada um possa seguir. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, existe um caminho que até mesmo os loucos não erram. É o caminho da santidade, porque é o caminho santo. Eu falo isso para você porque ontem mesmo nós estávamos aqui na igreja, no Comando Azul, no Conto de Homens. Chegou um rapazinho que tem uma deficiência, assistiu o culto, veio para o altar, depois foi comer churrasco com nós, e depois ele olhou para mim. Eu pensei na hora que ele tinha recobrado a consciência. Ele falou assim: pastor, me perdoa por ter vindo todo sujo, mas amanhã eu venho todo arrumado para o culto. E depois me deu paz do Senhor. Chega, meus olhos encheu de água. Por quê? Porque eu sei que o Senhor, Ele é fiel e justo. Mas o grande problema é: aonde é que eu estou colocando a minha vida? Aonde eu estou colocando? No propósito de Deus ou no meu próprio propósito? Eu não estou falando para você viver uma vida miserável. Pelo contrário, se Deus é rei, se Deus ele criou tudo, então certamente você não vai ser uma pessoa miserável, não vai. Mas eu falo para você, você pode se formar, você pode ter curso superior, você pode abrir empresa, ter dinheiro, mas se você não tiver no propósito do Senhor, a sua vida nunca vai ser uma vida completa. Estar no propósito de Deus não é apenas também tocar uma bateria, tocar um teclado. Estar no propósito de Deus também não é servir apenas na salinha. Estar no propósito de Deus não é também pregar uma palavra. Estar no propósito de Deus é andar na direção que Ele preparou para nós andarmos. Deus ele tem preparado um caminho para que nós podemos andar. Deus ele tem preparado um caminho para que a gente possa caminhar. Mas às vezes a gente, porque tem uma habilidade, às vezes porque a gente tem um título, às vezes porque a gente está num cargo na igreja, a gente acha que está cumprindo o verdadeiro propósito. Não, filho, o verdadeiro propósito é quando eu entendo que tem um caminho para mim andar. E quando eu entro nesse caminho, esse caminho me direciona à vontade que Ele tem para a minha vida. Eu quero dizer para você que quando nós estamos fora do propósito, a primeira coisa, sabe o que é que acontece? Perdemos a paz. Você sabia disso? Você pode buscar o que for, correr aonde for. Você pode ter o maior recurso dessa cidade, desse mundo. Mas se você estiver fora da paz, fora do propósito, você perde a sua paz. Você sabe qual é a segunda coisa que acontece? O coração esfria. A primeira coisa que acontece quando nós estamos fora do propósito é que nós perdemos a paz. Nós vivemos uma vida onde vivemos uma vida conturbada. Eu até posso falar para você que quando nós estamos fora do propósito, nós não vivemos, apenas sobrevivemos. Sobrevivemos à adversidade. Mas quando nós entendemos que nós estamos realmente no propósito do Senhor, a primeira coisa que acontece é que a gente consegue enxergar o caminho com clareza. A primeira coisa que acontece é que nós conseguimos enxergar o caminho. A segunda coisa é que nós somos direcionados. E a terceira coisa, nós temos uma proteção sobre nossas vidas.
Caminhar no caminho do Senhor significa entender que a minha vida, apesar de eu ter o poder de tomar as decisões, antes de tomar, eu preciso me render aos pés do Senhor, porque Ele tem o melhor sobre minha vida. Isaías 48:18 diz assim, ó: ah, se vocês tivessem prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como o rio e sua retidão como as ondas do mar. A sua paz seria como o rio. E eu, quando estava meditando nessa palavra, eu comecei a analisar o rio Parauapebas, porque o rio, o nome é Parauapebas, mas as águas que passam nunca são as mesmas. E sabe o que é interessante também? Ele tem um caminho. Ele sempre segue o mesmo fluxo. Então, quando eu entro debaixo do propósito do Senhor, pode vir a adversidade. Quando eu entro debaixo do propósito do Senhor, pode vir a dificuldade. Quando eu entro debaixo do propósito do Senhor, pode vir o que vier. O Senhor terá a solução para a minha vida. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, o propósito que o Senhor tem para a tua vida, você é o encarregado de descobrir. Entenda isso. Se você não descobre o seu verdadeiro propósito, você não tem uma vida plena. Quando estamos alinhados com planos de Deus, Ele nos envolve em sua proteção, em seu cuidado. Mas quando nós estamos longe, sabe o que é que acontece? A primeira coisa? Vem a insegurança. Sempre quando alguém chega para mim me pedindo um aconselhamento, que eu sento para conversar com uma pessoa, a primeira coisa que eu pergunto é: a decisão que você está tomando, você tem paz? Se ela disser não, eu falo para você, então vá orar, porque talvez o Senhor tenha uma resposta melhor. Porque o Senhor, Ele não entrega algo e ali deixa uma insegurança para você. Eu quero dizer para você que quando estamos no propósito de Deus, Ele nos protege. Você sabia disso? Mas você sabe por que Deus te protege? Ou vai te proteger quando você está debaixo do propósito dEle? Porque Ele protegendo você, Ele protege o propósito dEle. Porque Ele protegendo você, Ele protege o propósito dEle. Mas pastor, por que o propósito é o lugar mais seguro da terra? Eu quero falar para você que o propósito é o lugar mais seguro da terra, porque nós estamos alinhados com o Senhor. Quando nós falamos de propósito, quando nós falamos de lugar mais seguro da terra, e para poder nós entendermos essa palavra, nós precisamos olhar para os atributos do Senhor. Nós precisamos olhar para as características de Deus. Quando eu te falo que o propósito é o lugar mais seguro da terra, para você entender isso, você precisa entender as características, os atributos do Senhor. Pastor, mas por que se fala tanto? Eu quero dizer para você, o propósito é o lugar mais seguro. Porque se você está debaixo do Senhor, você está debaixo da mão soberana dEle, porque Deus é soberano. Se você está debaixo do propósito do Senhor, você está coberto pelo amor dEle, porque Deus é amor. Se você está debaixo do propósito do Senhor, você é vencedor, porque o Senhor, Ele é fiel e justo. Deus, Ele sempre cumpre o que Ele fala. Nós precisamos entender, e eu quero explicar para você rapidamente, nós vamos orar sobre o que é realmente andar debaixo do propósito do Senhor. E o primeiro porquê eu devo andar debaixo do propósito do Senhor nessa noite, é porque Deus é soberano. Olha no olho do teu irmão agora, olha para ele aí. Elogia essa pessoa, vai. Elogia, mas gasta elogio, vai, elogia, vai. Elogiou? Agora fala assim: Deus. Fala assim: Deus é soberano. Fala assim: Deus é o Rei dos reis. Fala assim: você estando
debaixo da mão soberana dele, você está protegido. Amém? Glória a Deus. Olha o que fala Salmo 103, versos 19, diz assim, ó: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e como rei domina sobre tudo. Eu posso ouvir um amém? E como rei domina sobre tudo. Quando você anda no propósito, você não depende da sorte, você não depende das circunstâncias. Quando você anda no propósito, você está debaixo do governo do Senhor. E quando você entra debaixo do governo, é o Senhor que vai regir a sua vida. Está no propósito, está debaixo de um Deus que te ama, de um Deus que quer te governar e de um Deus que te protege. Eu vou falar mais uma vez. Está debaixo do propósito, está debaixo das mãos de um Deus que te ama, de um Deus que governa sobre tudo e de um Deus protetor. Talvez você ainda não entenda porque você está passando alguma frustração ou porque você passou. Mas eu quero dizer para você, se você está passando alguma frustração, certamente você não está no propósito que o Senhor tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não abençoa caminhos criados pelos homens. Pastor, o senhor está falando isso, o senhor tem como me explicar na palavra? Eu explico para você. Provérbios 19, 21 é bem claro. Olha o que está escrito em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o quê? Jesus, vocês estão comigo mesmo? Vamos lá de novo, presta atenção. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o quê? Fala assim para o teu irmão: meu irmão, você pode ter muitos planos, mas o que vai prevalecer sobre a sua vida é o propósito do Senhor. Então para de viver uma vida frustrada, para de querer criar os teus próprios planos e começa a entrar debaixo do propósito do Senhor, porque você será uma pessoa bem sucedida, você terá uma vida plena sobre esse lugar. Eu posso mostrar para vocês também Provérbios 16, 1. Olha o que fala em Provérbios 16, 1. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler, amém? Bora lá? 1, 2, 3. Olha como é forte. Ao homem pertence os planos no coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, antes de qualquer coisa, consulte o Senhor, porque Ele tem planos de bem sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém? O que mais impede o homem de andar no propósito, sabe o que é? É que ele quer entender tudo que Deus está fazendo. Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes você não entende o que Deus está fazendo sobre a sua vida e você logo se desespera. Sabe o que é que acontece? Você sai do propósito. Às vezes você não compreende o que é que Deus quer te ensinar com a situação que você está vivendo. Você se desespera e acaba saindo do propósito. Mas eu quero dizer para você, quando andamos debaixo da soberania de Deus, não precisamos entender tudo que o nosso Deus está fazendo. Sabe por quê? A nossa mente, ela é ilimitada e nós não conseguimos. A nossa mente é tão limitada que nós não conseguimos colocar Deus dentro dela. Deus é muito maior do que a nossa mente.
Eu quero dizer para você isso. Então, pare de tentar querer entender Deus. Pare de tentar querer entender o que Deus está fazendo. Mas apenas se agarre sobre a soberania dEle e entenda que Ele tem uma vontade sobre você. Se você entende que Ele tem uma vontade sobre você, você entende que você está debaixo da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor. Então, se eu entendo que eu estou debaixo da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, eu entendo uma coisa: Ele é soberano e a vontade dEle é o que importa para a minha vida. Se você entende, você vive uma vida de propósito. Estar fora do propósito é a mesma coisa de caminhar sem direção. Estar fora do propósito é a mesma coisa de viver uma vida sem metas. E viver uma vida sem direção, ou viver uma vida sem metas, faz com que o homem não chegue a lugar nenhum. Mas estar debaixo do propósito é caminhar debaixo de uma mão poderosa e soberana do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor que rege tudo. Deus sempre vai querer colocar você debaixo do propósito dEle. Presta atenção para mim aqui. Ei, se você está trabalhando numa empresa e de repente você sai dela, não se assuste. Ah, por que você está falando isso, pastor? Porque talvez Deus esteja fechando aquela porta. Mas entenda também que se Ele fecha essa porta, ninguém vai abrir. E se está fechado por Ele, é porque Ele tem uma porta maior para que você possa entrar. A porta que Deus fecha, ninguém. E a porta que Deus abre, ninguém. Então entenda uma coisa: andar debaixo do propósito do Senhor é eu entender que eu ando debaixo da mão soberana. Se eu ando debaixo da mão soberana, então eu sou guiado por Ele. Posso ouvir um amém? Entenda sobre isso. O segundo porquê que eu quero trazer para você é que Deus é amor. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, Deus é amor, mas Deus é justiça. 1 João capítulo 4, verso 8, a parte final do versículo, diz que Deus é amor. Os meninos vão projetar aqui, ó. Fala assim, ó. A parte A diz assim, ó: quem não ama não conhece a Deus. Mas a parte B do versículo é a parte que eu quero, junto com você, ler um pouquinho e nós analisar a palavra. Fala assim, ó: porque Deus é? Deus é? Eu não ouvi. Deus é? Se Deus é amor, então se eu estou debaixo do propósito, eu estou me envolvido num amor que não falha. Você está entendendo? Se eu estou debaixo do propósito, eu estou envolvido debaixo de um amor que não falha. O amor humano, ele tem seus limites, mas o amor de Deus, ele nos cerca, nos cobre, nos conduz. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te ama com um amor ágape. Não, fala mais forte: Deus te ama com um amor ágape. Deus, Ele te ama com um amor incondicional. Então, se Ele ama você com um amor incondicional, Ele sempre vai querer arrastar você para o propósito dEle. Ele sempre vai buscar você para o propósito dEle. O grande problema, sabe qual é? Que o amor também é deixar livre. Então, se você entende que o amar é também deixar a pessoa livre, você entende uma coisa: você só vai viver uma vida plena com o Senhor se você tomar a decisão de caminhar debaixo desse amor. Precisa entender isso. Você precisa entender que o amor humano, ele falha. Mas mesmo quando a vida se torna difícil, ele continua. Sabe como?
ali sendo refúgio para você, o Senhor. O amor humano, ele é um amor que falha. Mas o amor de Deus, ele é um amor perfeito. É no propósito que descobrimos que somos filhos amados. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te ama tanto. Fala assim: Deus te ama tanto. Não, fala mais forte. Fala assim: Deus te ama tanto. Tanto que você não consegue. Fala assim, que você não consegue explicar. Agora presta atenção para mim aqui. Satanás é tão sutil, que ele engana o homem e ainda convence que o homem está certo. Esse é o grande problema, o homem ser enganado pelo inimigo e ainda está convencido de estar certo. Quando é enganado, ele não consegue mais se submeter ao amor verdadeiro do Senhor. Eu quero falar para você: você tem descansado no amor de Deus? Ou tem tentado viver, tentando se proteger sozinho? Tentando viver uma vida sozinho? Eu quero dizer para você que no centro da vontade de Deus, você é coberto pelo amor que não falha. O amor de Deus é o amor de um rei que reina e com a mão poderosa, que é uma mão de domínio. Sabe por que eu falo isso para você? Porque você precisa entender que o rei que ama é o mesmo rei que é soberano. Então, se ele é soberano e ele é amor, então logo o propósito dele é melhor do que o meu. Você entende? Por último, nós vamos orar. Eu quero dizer para você o terceiro porquê. O terceiro porquê de você estar debaixo do propósito do Senhor é porque Deus é fiel. Fala para o teu irmão: meu irmão, para de procurar fidelidade em lugares imperfeitos. Primeiro, procure em quem é perfeito. Lugares, pessoas imperfeitas às vezes prometem fidelidade, mas com o passar do tempo a gente acaba sofrendo. E sabe qual é o grande problema? Nós queremos que aquela pessoa cumpra. Mas eu te pergunto, filho, se você está debaixo do propósito do Senhor, que é um Deus que é soberano, que reina sobre tudo, que é um Deus que é amor, que sempre tem uma vontade boa, perfeita e agradável, e que é um Deus que é fiel, então logo tudo aquilo que eu estou vivendo tem um porquê. Você já parou para pensar sobre isso? Tudo aquilo que eu estou vivendo tem um porquê. E tem uma lição para nós. E eu quero dizer para você, Hebreus 10, 23 diz assim, ó: apegam-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? A fidelidade dele é o que nos mantém firme em meio às batalhas. Quem já passou por uma batalha? Eu já passei por tanta batalha na minha vida. E eu tenho certeza que você está batalhando. Eu tenho certeza que você está aqui, está batalhando ainda. Mas eu quero dizer para vocês: será que não está na hora de você se aliançar e entrar debaixo do propósito do Senhor? Talvez você veio aqui para Reino Tropical hoje, achando que veio apenas para vir para um culto. Mas eu quero dizer para você algo. Se você veio para cá, é porque o Senhor quer te alinhar com o propósito dele. Porque você estando alinhado com o propósito dele, você vai receber a boa, a agradável e a perfeita vontade dele sobre sua vida. Eu quero dizer para você que quem vive no propósito de Deus nunca está desamparado. Nunca. Nunca. Ei!
Para de abrir a tua boca e dizer que a tua vida não dá certo. Para de falar que aquilo que você está construindo não está tendo resultado. Comece a enxergar o Senhor no meio de tudo. Porque se você começa a enxergar Ele no meio das coisas, você vai entender o porquê você está vivendo aquilo ali. Deus, Ele tem um caminho que até mesmo os loucos não herdarão. E a palavra também fala que mesmo que você saia do caminho, ainda assim você ouve uma voz dizendo: esse é o caminho, siga por esse caminho.